Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem já está assistindo, mas quem ouviu o Boa Tardezinho igual o meu, que a gente tem tudo a mesma voz, né? O Hernani nunca sabe quem é que está falando mal dele, se é eu, se é a Clara ou se é a Yasmin. Agora, como a Yasmin está parceira dele, ele acha que sou eu ou a Clara. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, hoje eu tô com o Pablo. Olha, Pablo, ele é operador só dos VIPs. Hoje, não sei porquê. Eu não sei porquê, entendeu? Que ele veio aqui, que ele continuou, porque normalmente ele vai embora. Depois do programa do André, ele vai embora, entendeu? Mas hoje, né, eu ganhei essa bênção. E aqui. Nem temos Hernani. Não que o meu outro não seja maravilhoso, mas é que o Pablo, né, assim, caramba. Olha, hoje a gente tem novidade. Enzo tá aqui atendendo. Gente, é um fofo maravilhoso, adoro. Um beijo pro Enzo, um beijo pra Sheilinha. Cheguei e consegui dar um abraço nela ainda. Se você está assistindo, ouvindo no radinho, dá um pulinho lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho. Curte, compartilha. Dá um pulinho no YouTube, dá o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Hoje nós estamos aqui com Yasmin convidadas. Eu falei assim pra Yasmin, segue o roteiro, tá? Não é Yasmin convidados ainda não. Porque ela, quando vem com o pai dela, faz bagunça, né? Sobre o que a gente vai falar hoje? Ela não vem e ela tá querendo comandar o programa. Ela tá delegando o programa que ela não veio. Olha lá, meu vereador. Eu faço o roteiro. Tem que seguir, ué. Não é quem é o gerente. Sobre o que a gente vai falar hoje? A diretora, né? A diretora. Tá. Hoje nós vamos falar sobre demonstrações. Demonstrações. Essa passagem, ela tá no Evangelho. É curtinha, mas ela é muito importante. Ela está no Evangelho de Marcos, mas ela também está no Evangelho de Mateus. Mas a passagem do Emmanuel está no de Marcos, então vamos ler Marcos. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. E aí, Yasmin? Só queria fazer um comentário que Pablo já foi. Então, na realidade, nessa passagem, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa é, nós temos 3 fatores que são os grandes limitantes da nossa encarnação, né? Então, independente da situação, nós temos 3 vetores que fazem com que a gente alcance os nossos potenciais e que em alguns momentos também limitam as nossas opções e limitam um pouco as nossas atitudes. O primeiro deles é o fator genético, o segundo é o fator espiritual e o terceiro é o fator do meio. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente sabe que o espiritual não tem limitação, que ele é um espírito puro, é o governador do planeta, então esse fator não influencia. Mas ainda assim, ele veio num corpo físico, né, num corpo genético que tinha, sim, suas limitações, porque ele estava encarnado. E o mais importante, quando a gente fala de Jesus e desses grandes profetas e dessas encarnações missionárias, o que mais limita esses espíritos é o fator do meio. Então, quando o meio não está pronto para receber algum tipo de informação, quando o meio não está pronto para entender, para ouvir, ou não tem maturidade suficiente para receber aquele ensinamento, ele limita. E como isso funciona? Seja ele deturpando, achando que aquela ideia é besteira, é maluquice, desacreditando a pessoa que está trazendo, seja ele realmente limitando, né? Assim, perseguição. Quando Jesus nasceu, eles sacrificaram todos os bebês homens. Quando Moisés nasceu, eles sacrificaram todos os bebês homens. Isso tudo são limitações do meio para tentar impedir essa evolução, para tentar impedir que
que essa mensagem chegue, né? Então, naquele momento, Jesus, ele é questionado não por pessoas que estavam tentando realmente entender a mensagem dele, não por pessoas que estavam realmente pedindo um sinal com uma forma de entender, de aumentar a fé, de aprender, etc. Ele estava sendo tentado por pessoas que estavam sendo questionadas por pessoas que estavam tentando ele. Então, eram pessoas que foram até ali e que pediram esse sinal, né, que exigiram esse sinal, de uma forma negativa. E aí ali já começa o primeiro problema, porque no fundo Jesus sabe que ele tem limitações. Quando a gente pega a passagem de Jesus no deserto, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não estou aqui para me expor. Eu não estou aqui para fazer nada que não seja... Não vim aqui para destruir as leis, eu não vim aqui para fazer nada disso. Então, ele não fazia os milagres, ele não fazia com uma forma de se amostrar ou com uma forma de provar nada para ninguém. Ele fazia os milagres que estavam previstos para impactar as pessoas, para causar conversões, para fazer esses socorros, né? Então, eram coisas ou previstas ou coisas que poderiam ser feitas pela programação reencarnatória, que poderiam... Então, ele vai lá e ele te livra da expiação, ele mexe fluidicamente nesse sentido, com esse objetivo. Não com vontade, com finalidade de amostrar nada, nem de aparecer em nada do gênero, né? Então, ele tem uma preocupação... Na minha opinião, ele tem uma preocupação em respeitar as leis, sejam as leis divinas, sejam as leis humanas. Ele tem uma preocupação em não se expor, em não se colocar... É óbvio que ele vinha com uma missão e em muitos momentos ele acaba se expondo porque ele precisa fazer a pregação, ele precisa, né, passar adiante os ensinamentos, mas ele não se expõe desnecessariamente. Ele faz sempre da forma como está previsto, quando ele tem controle, quando ele sabe que aquilo ali vai ser importante para estar na Bíblia, para a mensagem dele ser continuada, para impactar os corações, para fazer essa avalanche de conversões, né? E ele não fica medindo o poder dele com os espíritos ruins, ele não fica medindo o poder dele com o mal. Em nenhum momento ele faz isso. Interessante isso, né? Ele não encara o mal assim de frente, hora nenhuma. Até porque não faz sentido. Não faz a mesma coisa que o médico ficar discutindo com uma pessoa que tem um desequilíbrio mental dentro de um hospital, por exemplo. Não faz sentido ele, como médico, que sabe que tem a sanidade, que sabe que está numa posição de poder, de controle, que sabe que aquela pessoa não vai conseguir causar nenhum mal, nem assim, fazer nada ali, que aquela pessoa está sob tratamento e que está nessa condição. Ele olha com piedade, ele olha com essa cabeça, né? Ele não olha com a cabeça de, imagina, se o louco, não sei se eu posso falar isso, mas se a pessoa... Desculpa, gente, capacitismo, foi sem querer. Mas se a pessoa, né, que tá passando pela enfermidade, ela vira pro médico e fala qualquer desaforo ou questiona... E ele vai revidar, E ele vai revidar. Ele não desce em nenhum momento. E Jesus não desce. Jesus não bate de frente com nenhum espírito ruim, nenhuma passagem. Ele sempre tá em cima. Agora ele fala, eu não vou fazer nada porque você tá pedindo. Não é assim que funciona, né? Eu não vou me expor. Eu não tô aqui, até porque, independente da situação, eu não sei exatamente qual poderia ser a consequência, né? Mas poderia até ter uma consequência, que, como eu falei, às vezes o meio limita, realmente limitando, desencarnando, perseguindo, etc. E às vezes ele só limita desacreditando. Então poderiam deturpar, começar a falar que ele, na verdade, veio de um espírito maligno. Tentaram fazer isso, Deus, inclusive, né? Enfim, e dar uma deturpada na missão, né? Então, tudo isso poderia ter acontecido se ele se colocasse nisso. Mas como Jesus não tinha a vaidade, porque muitas vezes a gente quer entrar nesse embate porque pega na nossa vaidade, porque a gente não tem segurança, porque no fundo a gente está no hospício junto com todo mundo, né? Então, pra gente... A Terra é um grande hospício, né? Então pra gente, a gente tá de igual, a gente não tem certeza, e aí acaba que a gente entra ali nos embates, né? Mas Jesus não tinha isso, então não tinha vaidade. O fariseu chegou, prova pra gente, senão você tá mentindo. Então tô mentindo. Não, tá tudo ele não bem. Precisa, né? Ele não precisa disso. A gente é que precisa provar o tempo todo aquilo que acredita, né? Como Sim. se a crença tivesse que ser provada o tempo todo. Interessante. Exatamente. Essa colocação. Então, esse era o objetivo
E também tem uma outra questão. Independente da situação, independente de Jesus ser um espírito puro, independente dele ter um conhecimento muito grande de manipulação fluídica, de comportamento e etc, né? De ter uma fé muito grande, de estar protegido, de ter um monte de espíritos ali doando energia e etc. Ainda assim, as manifestações mediúnicas, elas também são desgastantes, né? Assim, já era muito difícil. Aí a gente fala do outro limitante, que é o limitante genético. Já era super difícil para ele se manter encarnado. Por mais que ele tenha conhecimento, etc., tirar uma parte fluídica para estar ali fazendo, né, essas demonstrações, também é uma coisa que você sobrecarrega o seu físico. A gente sabe, estudando mediunidade, que o corpo do médium, ele é sobrecarregado, né? Então a gente também não fica fazendo demonstrações. Jesus tinha suores de sangue, né? É porque a energia do espírito era tão intensa e o corpo era tão primitivo que tem uma diferença energética, né? Então, para fazer com que ele fique conectado, é um gasto muito grande, né? Então, assim, é você se poupar em vários aspectos, tanto por conta da limitação do meio, quanto por conta da limitação genética e de você não ter sentido, de não estar programado. Tem vários livros que falam sobre curas que Jesus não realizou, porque ele não podia fazer, ou porque a pessoa realmente precisava da expiação, ou porque não estava programado para aquilo ali acontecer. Ele dizia, eu só faço a vontade do meu pai, né? Exatamente. Então, em vários momentos, ele não demonstra, porque ele não vai contra, né? Ele só faz realmente o que está programado. E quando você estuda esses milagres de Jesus, essas curas de Jesus, você vê que tem todo um projeto de narrativa para aquilo ali. Ele cura um cego de nascença, sabe? Que morou o tempo inteiro naquela cidade que todo mundo conhecia, para justamente... Para não gerar dúvida, não né? gerar dúvida de, não, ele chegou nessa cidade agora, o cara não era cego, ele... Entendeu? Então, existia toda uma narrativa de pessoas que você via que, obviamente, foram colocadas ali. Claro que existiam curas que ele fazia de momento. A cura da mulher que ele fez e ele nem sabia quem era, que ele falou, alguém me tocou. Várias curas a gente vê que não estão programadas. Mas a grande maioria, você vê que existe uma narrativa, existe um objetivo. Ele vai literalmente pescando as pessoas. Ele entra, ele já sabe quem que ele vai converter, quem que vai seguir, quem que ele vai curar. Ele sabe já antes quem está pronto. Tanto que quando ele entra naquele poço de Siloé, tem vários, né, deficientes ali, né, várias pessoas que não andavam, e ele só cura um, né? Ele vai pescando quem ele sabe que ele precisa ou quem está realmente preparado. E aí, agora é uma colocação minha. Provavelmente pessoas que encarnaram para isso, né? Assim, que encarnaram para passar por esse momento e com essa missão de vida, né? De ajudar Jesus nesse projeto, de estar no Evangelho. Então, ele vai já direitinho escolhendo ali para que a mensagem seja divulgada, né? É quase uma série, realmente. Tudo pra gente ter The Chosen hoje em dia. Vamos lá. Essa passagem ela é muito interessante, mas eu queria falar para vocês de uma passagem que é a mesma passagem, só não sei se era na mesma época, porque na mesma... Se é o mesmo momento, porque o Evangelho não deixa isso claro, mas Mateus fala a mesma passagem, só que a resposta de Jesus, ele diz assim, vocês não terão o sinal, a não ser o sinal de Jonas. E aí eu pensei assim, caramba, o que será o sinal de Jonas? Jesus diz que não vai dar o sinal, só o sinal de Jonas. Aí nós fomos ver a história de Jonas e, assim, claro, não dá para a gente contar a história toda, que é longa, mas tem uma parte muito interessante da história, que Jonas, ele era um profeta, né? Ele recebe de Deus a missão de levar um recado a Nínive, que era um povo, dizendo que aquele povo, se não fizesse penitência, se não melhorasse, Deus ia acabar com aquele povo todo, com aquela cidade. E ele resolve que não vai dar esse recado. Eu vou avisar para uma cidade inteira que ela vai pegar fogo, não vou, tá doido, não quero fazer isso. E ele pega um barco. Quando ele pega esse barco,
começa a ter uma tempestade no mar muito grande e todo mundo começa a ficar com muito medo, parece que o barco vai virar e ele fala assim, olha, isso é Deus que está irritado porque eu não fiz o que ele queria, melhor me jogar no mar porque a tempestade vai passar e vocês vão sobreviver. E aí sim, é feito, as pessoas jogam ele no mar e aí nesse momento, a gente olhando sobre a ótica espírita, ele morre. Ele é engolido por uma baleia e morre. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia ele é engolido por uma baleia e de repente ele aparece 3 dias depois em Nínive. Não aparece como ele saiu da baleia, não aparece como ele chega na praia, não aparece como ele chega em Nínive. Então você percebe que ele chega em Nínive como espírito. Então ele morre 3 dias depois, ele ressuscita. Então esse era o sinal que Jesus dizia que eles teriam, né? A prova que eles teriam. Ele chega em Nínive e dá o recado. E quando ele dá o recado, o povo faz penitência, muda a postura, ajoelha e Deus resolve poupar aquele povo. E ele fica muito irritado com Deus, porque ele fala assim, como assim você vai poupar eles depois de tudo que eu passei? Então, essa história de Jonas é uma história que a gente precisa estudar, né? A alegoria, é óbvio, mas ela é muito bonita por conta disso. A ressurreição de Jesus não foi a primeira ressurreição da história da Bíblia. Então a gente começa a perceber que isso já tinha acontecido antes. Quando a gente começa a entender, né, o que Jesus está fazendo ali naquele momento, por que ele não está dando aquele sinal, como a Yasmin falou, eu trago isso para os dias de hoje, para o cristão. Por quê? Quantas vezes na nossa vida a gente fica pedindo um sinal? Eu quero um sinal de Deus que isso está certo. Eu quero um sinal de Deus e aquele sinal não vem. E quantas vezes a gente está perdido, a gente não pediu nada, a gente está só em oração e aí Deus mostra a gente o caminho, Deus nos sinaliza. Nós temos que entender que Deus não precisa provar nada para a gente. Se você não acreditar em Deus, Ele continua sendo Deus. Se você não quiser, né, ter o conhecimento, se você não quiser entrar na vibração que Deus traz, né, que Deus nos dá, na bênção de Deus, Ele continua sendo Deus e Ele continua te abençoando. É tão interessante isso, né? É como assim, eu quero renegar o sol. O sol vai continuar te iluminando, vai continuar sintetizando a tua vitamina D, ainda que você quisesse renegar ele. Então, a grandeza de Deus e a sua generosidade, né, é a generosidade que não se compara a ninguém. Ninguém consegue mais ser mais generoso do que Deus. Porque mesmo que você não queira, mesmo que você não reze, não ore, mesmo que você fuja de Deus, mesmo que você diga, eu não sou cristão, eu não acredito em Deus, eu sou materialista, Deus vai estar ali por você. E vai te dar sinais quando Ele achar que você precisa. Agora, Ele não precisa provar a você a existência dEle. Ele não precisa provar a você o poder dEle, né? Porque é como Jesus conversando, né, com aquele espírito. É como a gente conversando com uma criança, né? Uma resposta muito, muito boa que as mães dão às vezes. Por quê? Por que não? E aí a gente dizia assim, por que não é resposta. Mas o por que não eu não preciso te explicar por que não. Né? Eu decidi e está decidido. Então, algumas das nossas relações, né, ficam conflituosas porque a gente quer o tempo todo a resposta como aquele filho, né, que não vai entender a resposta, mas quer continuar ali debatendo. Então, por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa dor? Olha, eu não sei por que eu estou passando pela prova, eu não sei por que eu estou passando para a dor, mas se eu estou passando e se eu não fiz nada, porque é importante fazer reflexão, porque pode ser que essa prova, que essa dor esteja sendo causada por alguma coisa que eu dei causa. Se eu dei causa, eu tenho que assumir ali a minha responsabilidade. Mas pode ser que eu não tenha percebido essa causa nessa encarnação, mas eu tenho que interiorizar que Deus sabe o que Ele está fazendo. E o meu pedido para Ele é, Pai, me ajuda a passar por aquilo que o Senhor acha que eu tenho que passar. Me ajuda a passar com força e livra do meu caminho aquilo que o Senhor puder. Então, esse sentimento, né, de não exigir. A pessoa vai para a igreja e quer um sinal. A pessoa vai para o centro espírita. Eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim, você é espírita? Nossa, que legal, vou lá no centro espírita com você. Aí foi assistir uma reunião pública. Eu falei, aí, gostou? Ela, não aconteceu nada. Eu falei, o que você esperava que fosse acontecer aqui? Que você ia ver aqui os espíritos voando, transcendendo. Que às vezes a pessoa vai querendo o maravilhoso, o fantástico. Ela não tem, primeiro que ela não tem capacidade mediúnica para ver o maravilhoso e o fantástico, que se você tiver, ele está acontecendo, né? E segundo, que os espíritos não têm que mostrar para você que eles estão ali, não é para fazer um show pirotécnico, né, que vai
explodir luzes. Não é nada disso. As maiores conversões, as maiores curas são feitas anonimamente. Existem, meus irmãos, pessoas que entram numa igreja, que entram num centro espírita com uma doença e sai curado, uma doença que ele não sabia que tinha. Porque Deus, ele opera sem a gente saber, sem a gente achar que precisa. Muito antes do que a gente acha que precisa, ele já está operando. Ele já sabe da nossa dificuldade, ele sabe da nossa prova, ele vai até o nosso encontro. E a gente não precisa disso. Então, às vezes é legal você ter uma comprovação. Puxa, recebi uma carta de alguém que eu amava, que está no plano espiritual. Nossa, bateu. Às vezes a gente precisa, né? Em alguns momentos a gente precisa. Mas em outros momentos, não. Mas às vezes Deus quer nos dar uma lição. E muitas vezes o sinal é a lição. Vou falar uma coisa para vocês, uma história assim que muito pessoal minha, assim. Uma vez a gente foi num evento muito legal, que era Semana da Fraternidade. E no último dia do evento, estava eu, Clarinha, Yasmin. Clarinha era muito pequena, o Hernani. A Clarinha passou mal e no final tinha assim, palavras da sabedoria no último dia. Eram 4 dias que era Semana Santa, um evento maravilhoso. E aí, no final, na palavras palavras da sabedoria, não, palavras da espiritualidade, os médiuns recebiam mensagens e tal. E eu não consegui ficar, porque a Clarinha estava vomitando, e eu fui para o quarto com ela, e a gente foi embora todo mundo, a gente não viu a última parte do evento. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no quarto e vi um espírito que tinha um número assim, né, assim. E aí eu estava tão cansada, eu falei assim, gente, eu passei 4 dias só falando de Jesus, só no evento, e agora eu chego em casa e dou de cara com um obsessor. Eu estava muito cansada, assim, ai, sinceramente, estava naquele nível, assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Eu estava assim, ai, dei um passa fora e entrei, eu estava indo no banheiro, dei um passa fora, só eu mesmo para brigar com o espírito, né? Vai arrumar o que fazer. Falei qualquer coisa assim, tipo, olha, vou fazer uma oração e vou dormir. No dia seguinte, tinha reunião, né? E aí a gente chegou todo empolgado. E aí saiu as mensagens, deixa eu ver, fizeram um informativo, olha as mensagens. Quando eu olhei a mensagem, eu comecei a chorar. Por quê? Porque em uma das mensagens, um espírito mentor, ele falava assim, muitos de vocês vão levar para casa um dos espíritos que estão aqui sendo acolhidos, para eles serem acolhidos por vocês, para eles verem o que é estar no lar espírita, como muda a vida de vocês. Eles estão numerados. Eu comecei a chorar, né? Eu trouxe o meu espírito e tratei ele como, gente? E eu fiquei arrasada, eu fiquei destruída. Eu falei, não acredito, eu sou a pior pessoa do mundo. Me recuperei, né? Pedi perdão, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente erra e tem que voltar. Olha, desculpa, né? Eu estava exausta, mas... Então, é engraçado. Naquele momento, eu recebi uma prova divina, né? De que eu errei, né? Pelo menos para puxar a minha orelha. Né? E eu recebi essa prova, né? E eu não tinha pedido por ela. Então, às vezes você pede pela prova e você não recebe. Às vezes você precisa, né? Olha só o que você está fazendo. E você recebe. Então, assim, o que eu queria falar para vocês é que a gente não precisa do maravilhoso e do fantástico. A gente precisa se esforçar para ser melhor. A gente precisa ser humilde para entender quando erra. A gente precisa pensar assim, Deus, que é amor, poder e bondade, Ele vai fazer o que é melhor para mim. Se eu não estou entendendo, eu vou pedir ajuda, força, para passar por aquele momento. Mas eu não preciso cobrar nem das... Porque se você começar a cobrar da espiritualidade o show, quem vai fazer o show provavelmente não é a espiritualidade superior. Alguém vai apresentar e vai fazer o show, né? Normalmente é isso que acontece. Então, é para a gente pensar, né? Se nem Jesus cedeu a implicação, ao desafio, por que a gente vai ceder? A gente que não tem poder nenhum, né? Porque a gente não tem poder nenhum, né? Então, se nem Jesus cedeu, por que a gente vai ceder? Né? É isso que a gente tem que começar a pensar. Mas já está chegando no comercial, não sai daí que a gente tem muito para conversar ainda. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando
sobre um tema até um pouco polêmico, de uma forma geral. É para a gente não exigir, né? Não exigir demonstrações. O que é isso? Muitas vezes a gente entra numa igreja, entra numa religião e fica esperando o milagre. Se o milagre não acontece, a gente sai da igreja, essa igreja é fraca. Esse centro espírita é fraco. O centro espírita bom é o que faz o milagre, é o que faz a demonstração, é o que tem a psicografia, é o que tem... Não que isso tudo não seja bom. Óbvio, se Deus permite o milagre, que a gente receba o milagre. Mas isso, buscar só a demonstração, afasta a gente do Criador, dos ensinamentos. Porque, no fundo, o que Deus quer é que a gente tenha entendimento, que a gente mude como pessoa, que a gente melhore como pessoa, que a gente entenda as limitações. Quando a gente baixa a bola, quando a gente é humilde, quando a gente pede perdão, quando a gente entende o Criador na sua essência, aquele Criador que não precisa da gente. Eu acho tão engraçado, eu faço isso também, vocês devem fazer também. Às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente vai fazer uma oração, a gente fala assim, ai, Senhor, me ajuda a passar por isso, olha, eu prometo, aí a gente promete assim, que vai mais ao centro espírita, que vai pegar mais, eu prometo que vou aceitar todas as palestras, que de vez em quando eu recuso. A gente começa assim, como se Deus dependesse da gente na igreja, da gente no centro espírita, como se não fosse a gente que dependesse disso, né? Não, mas é porque, agora assim, rapidinho, sem querer te interromper. Vai me defender. Não, eu vou falar o seguinte, que é como, Deus é pai, né? E é como se fosse a criança falando, ai, deixa eu sair, eu vou fazer todos os deveres. Vou fazer tudo bonitinho. Mas a gente quer que ela faça, né? Então, tipo, é isso, você tá prometendo mas que aí, você vai ser melhor. Exatamente, como se fosse importante para o pai a criança estudar, e não para ela, né? Sim, mas porque a importância da criança estudar e da criança crescer é um rolê enorme quando a criança não estuda, não cresce pro pai também. Deus também tá preocupado. Tá preocupado. Ele tá. Então isso é muito interessante. Ele falou que vai procurar ovelha, vai procurar moeda, ele tá preocupado. Tá preocupado. Então, a gente não precisa atrás dessas demonstrações, a gente precisa realmente, de coração, atrás do entendimento. E o milagre, ele vai vir por excesso de misericórdia. Por isso que Jesus falava, buscai primeiro as coisas de Deus. O resto vai vir por excesso de misericórdia. A gente está cheio de mensagem legal aqui. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde. Casal 20, hoje não estamos de casal. É que ela manda sempre. Ela manda sempre, porque ela é linda. Ela quer ser a primeira a mandar e eu sempre recebo com todo o meu coração. Sônia, um beijo enorme para você. Que Jesus te abençoe. Ela mandou aqui, Yasmin, paz e bem. E ela linda, ela é muito linda. Beto Orlando, que bom ouvir vocês. Um abração, meninas do Quinta. Ditinha Araújo, boa tarde, primas, estou na escuta, já dei o like, compartilhei o programa como sempre, maravilhoso, me mandou um monte de girassol. Ai, gente, muito lindo. Luiz Cláudio de Petrópolis, obrigado, Iris, por tantos ensinamentos na tarde de hoje. Você é muito fera, show de bola no Maraca. Ai, adorei. Obrigado, Luiz, pelo carinho. Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. E Yasmin, como estão suas filhas? Sorri. Também. As duas estão bem, graças a Deus. Obrigada. Elas vão vir aqui, porque minha mãe vai viajar. Aí você vai ter que trazer. E aí eu vou precisar de duplas para o Yasmin convidados. Sérgio Mártir, boa tarde a todos. Marilene Melcide, sempre com a gente também. Boa tarde, meninas, ouvindo pelo rádio, vim dar o like. Isso é que é legal. Persília de Barros, boa tarde a todos. Valdec Boaventura, boa tarde, pessoal. Yasmin, quem está de atestado hoje? Jesus Cristo, é o Hernani. O Hernani que está trabalhando, está lá em Recife. Se tiver alguém vendo a gente de Recife, Hernani está por aí. Maria da Glória Rodrigues mandou um boa tarde, gratidão, amo vocês. Obrigado, querida. Adelair Lourenço, boa tarde, com o amigo Jesus. Fabiane Carvalhosa mandou um monte de girassol. José Fernandes de Mello, boa tarde, desejo a vocês girassol. Um ótimo estudo de evangelho. Já dei meu like. Vai lá no X e dê o seu like também. Muito legal. Odilon Henrique Mesquita, do Rio de Janeiro, boa tarde a todos. Isabel Miranda, boa tarde, amigos. Jesus abençoe grandemente. Cirlei Santos, olá meninas, Iris e Yasmin Costa, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Vim aqui curtir, muita paz a todos. Maria Betânia, boa tarde, esse estudo é maravilhoso, Jesus guia e modelo da humanidade, parabéns pelo estudo. Obrigado, Maria, que Jesus te abençoe. E agora eu vou dar um muito especial.
Denise Andrade, boa tarde, hoje é meu aniversário, eu amo aniversário, Denise. E olha o que ela diz assim, estou muito feliz por estar curada de um câncer e poder ouvi-las. As irradiações, eu já estou mandando, Denise, mas eu vou te mandar agora uma vibração de amor, de paz, um feliz aniversário, um parabéns, que você seja iluminada, que Jesus jogue uma cachoeira de luz sobre você nesse momento. Parabéns pra você. Tico e Teco, boa tarde, amigos. Jaidete Gomes, boa tarde, Iris e Yasmin. Fico feliz em vê-las falando sobre o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho é o meu bálsamo. Obrigada por eu ter ouvido para ouvir as elucidações tão edificantes. Nossa, que lindo, lindo. A Daniele mandou um parabéns para a Denise, achei o máximo. Peraí, deixa eu descer aqui. Claudete Geraldo mandou um boa tarde. Daniele Batista, amo ouvir a Yasmin. Obrigada. Amo ouvir a Yasmin. Lúcia Helena de Portugal, que bênção estarmos nessa tarde juntas. Vibrações para minha filha Débora. Estamos em crise. Vamos resolver isso, Lúcia. Vamos botar na irradiação. Débora, que Jesus te abençoe, toque o seu coração. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família, eu sou o senhor Arione, sempre esperando as quintas para receber ensinamentos de vocês. Hoje com Yasmin, que está se tornando muito segura nas suas palavras. Parabéns, Yasmin. Hamilton Veloso, boa tarde. Boatos de que ficarão 1/3 no planeta, só que tem que haver uma limpeza da humanidade para que o bem prevaleça. Espaços hão de acontecer. No fundo, há uma verdade nisso ou não? O que acontece, Hamilton? A gente sabe que com o exílio, que ele vai ser necessário, por quê? Porque é preciso, quando o planeta começa a mudar, ele só começa a mudar, um planeta só começa a mudar quando mais de 50%, eu acho que 1/3 é um número muito, muito cruel, porque um planeta ele só começa a mudar quando mais de 50% da população começa a mudar, porque aí muda a vibração do planeta. Muda a vibração do planeta, muda a energia do planeta. E aí o que acontece? Quando muda a energia do planeta, o restante dos espíritos não conseguem ficar aqui. Então eles são atraídos, não é que Deus é mau e vai tirar as pessoas daqui, as pessoas não conseguem mais encarnar aqui porque eles são atraídos por mundos inferiores. Então eles acabam sendo levados, sim, vão em comboio, tudo isso a gente já sabe, o plano espiritual já mandou um monte de mensagens sobre isso. Mas a verdade é que não é que seja necessário, até acho que seja necessário pelo fato de que tem uma passagem na Bíblia que fala do Apocalipse, é que isso daria só um programa, né? Vou só tentar resumir, que ele diz assim, que se não fosse por Deus ou pela intercessão divina, a caridade de muitos esfriaria, os eleitos seriam confundidos, mais ou menos assim. Por que acontece? Você começa a ter medo de fazer o bem, ter medo de fazer a caridade. Quantas vezes você olha uma pessoa sofrendo e diz assim, eu não vou ajudar não, isso foi um assalto. E aí você vai começando a deixar as pessoas cada vez mais introspectivas, cada vez mais individualizadas. Chega um momento que o mal ele começa a atrapalhar a evolução do resto do planeta. Igual aquele aluno que não quer nada e que não deixa a turma prestar atenção. Então, nesse momento, essa pessoa precisa ser afastada. Mas eu estou aqui na confiança de que Deus vai dar tempo suficiente para a galera, pelo menos aqui, que está junto ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E, na realidade, algumas questões. Primeiro, as encarnações começam a demorar muito, porque a gente começa a ter questões com drogas, questões com uma série de coisas de pessoas que não querem evoluir, e aí ele vai para o umbral, ele cria a cidade umbralina, ele dificulta socorro. Sim. Então, começa a demorar muito a evolução. E esses espíritos vão para um mundo primitivo, onde eles vão ajudar a evolução daquele mundo primitivo. Porque se o mundo primitivo ele começa a evoluir sem essa troca de culturas, essa troca de conhecimento, leva muito tempo para ele chegar. Ele tem que esgotar os recursos até aquele ser pensante começar a desenvolver um raciocínio. E quando esses espíritos chegam lá, eles auxiliam. Então, assim, é o benefício de todo mundo. O benefício desse espírito que vai ter um salto evolutivo. É um benefício da Terra que precisa evoluir e do espírito do planeta que recebe. Que está recebendo, porque é muito importante para ele também ter essa troca, assim como tivemos os capelinos aqui. Lê o Emmanuel aí, senão a gente... Agora eu leio o Emmanuel? Quer que eu leia? O roteiro, eu não leio. Falei para ela que eu tenho um roteiro, ela agora está implicando comigo. Óbvio. Demonstrações.
E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do evangelho sumamente interessados em atender certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Existem sinais do céu tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstração celeste são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa, não desprezamos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram situadas no âmbito de tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes para poder revelar o que se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Porém, poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais dos céus será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para produzir maravilhas. E esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida, abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e de luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. E aí, Yasmin? Então, tem que falar muito rápido, né? O que acontece? Moisés, ele proíbe a mediunidade, né? Ele proíbe essa base de fenômeno. Aí Jesus vem, ele faz as curas dele, e no espiritismo a gente começa a ter uma base de fenômeno muito grande, muito pesada, porque o grande objetivo era impactar o materialismo e trazer essa doutrina e abraçar esses ateus, né? Essas pessoas que tinham um intelecto alto e que estavam perdendo a fé por conta da fé cega e da não evolução do conhecimento, né? E aí vem o espiritismo, e nesse início a gente começa a ter fenômenos estourando em todos os lugares, né? E aí depois disso, porque tinha um objetivo de impactar e de fazer com que essa doutrina pegasse, funcionasse, fosse decodificada e etc, né? Tinha um objetivo de fazer barulho. E aí depois disso a gente começa a ter esses fenômenos fortes só nas pessoas missionárias. Então vem um Chico Xavier da vida e ele tem um fenômeno muito forte e ele psicografa nos dois braços ao mesmo tempo, e a gente usa psicografia num tribunal e a gente faz várias coisas para dar essa reforçada e para dar essa credibilidade para a doutrina espírita. Então o materialismo, Pode fenômeno, respirar. é o que eu tô com pressa. O fenômeno, ele é usado 100% para trazer uma coisa positiva para a humanidade de uma forma geral. Então ele é para trazer reforçar a nossa doutrina, para trazer credibilidade, para chamar a atenção das pessoas. Então, quando começam a acontecer essas curas, etc., são para a gente explicar, né, esses fenômenos. A mediunidade, ela é um fator normal, a espiritualidade, ela existe, e provavelmente no futuro, quando a gente tiver maturidade, isso vai ser uma coisa normal, vai ser um sentido como outro qualquer. Só que hoje a gente ainda não tem essa maturidade, assim como descobriu o que foi na vida passada, etc., atrasa a nossa evolução. Primeiro porque provavelmente, se a gente consegue comprovar a reencarnação, a gente vai ter um boom de suicídio muito grande. A gente ainda não valoriza, a gente ainda não entende a importância A bênção da nossa da reencarnação. Então, se a gente começa a divulgar isso, provar e etc., a pessoa, quebrei a minha unha, então eu vou desencarnar, na próxima encarnação eu venho melhor. Nessa encarnação eu vim feio, na próxima eu vim bonito. Nessa eu nasci pobre, na próxima... E a gente não valoriza a nossa vida. Então, o boom de suicídio seria tão grande que a gente não tem condição de comprovar isso. E a
gente também não tem ainda uma maturidade e a gente ainda não trabalhou a nossa vaidade, etc. Então, a gente vai voltar para aquele período primitivo onde a gente não sabe que espírito está conversando com a gente. A gente vai voltar quase para um politeísmo, dos espíritos usarem a gente. O tempo todo. A gente vê muitas casas espíritas, quando se perdem, a quantidade de obsessor que entra e que é atendido como mentor, algumas psicografias que são adulteradas. Então, a gente tem uma vaidade muito grande. E aí abre brecha para esses espíritos que estão ali querendo, né, fazer o mal, querendo atrasar o planeta. A gente dá para eles mais poder, porque eles conseguem enganar a gente, confundir. Então, é tudo uma questão de maturidade. São coisas físicas, são coisas normais, são sentidos. No futuro, quando a gente tiver idade, a gente vai usar normalmente, assim como uma criança que, por exemplo, não tem um celular, que não tem uma tecnologia, a gente empresta o nosso de vez em quando, mas a gente não dá o celular para uma criança de 3 anos, porque ele não tem maturidade para usar. Então, ele pode ter acesso, ele usa ali, mas a gente pega de volta, né? No futuro, quando ele crescer, a gente vai dar o celular e ele vai viver normal, porque faz parte da vida. Mas no momento, a gente ainda não tem essa permissão, vai. Tico e Teco, adoro o Tico e Teco. Jesus é o Senhor de todos, até dos demônios, os quais reconheceram como filho do Altíssimo. O amor de Jesus não exclui ninguém. Exatamente, ele não exclui ninguém, mas ele também, ele sabe, né? Ele não dá pérolas aos porcos. Ele tá ali igual o pai esperando o filho pródigo retornar, mas ele não vai buscar o filho pródigo lá longe. O filho tem que fazer o caminho de volta e aí ele recebe. Então são coisas diferentes. Ou se ele não conseguir voltar, ele vai lá buscar igual a ovelha, né? Tipo, já se arrependeu, mas não tá conseguindo encontrar o caminho. Não existe você não querer vir pro lado Sim. certo e ele lá e te obrigar. O livre-arbítrio é lei, né? Então... E aí ele também não perde o tempo dele com as pessoas que não querem, porque afinal de contas ele tem outras pessoas. Tem que esperar o momento atender. também, né? José Eduardo, olá por aqui de Franca, São Paulo. Augusto Gonçalves mandou um boa tarde. Roberto Castanheira. Eu vou ter que passar aqui rapidinho porque a gente está, senão não vai dar tempo da gente fazer as considerações finais. Tânia Regina mandou um boa tarde. Ricardo Silva Franco mandou um boa tarde. Luiz Cláudio Macedo de Oliveira, caramba, você está dando um show de ensinamento, quem me dera, quem me dera, Luiz Cláudio. Carmen Rocha, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro, abraço fraterno. Tânia Regina Iris, que depoimento maravilhoso. Eu gosto de falar para vocês, porque às vezes a pessoa pensa assim, o médium, o palestrante, ele está numa posição melhor do que eu, ele está falando isso, mas não está nada, gente. Não está nada, entendeu? A gente está no mesmo barco, a gente está, como eu falei, no mesmo hospício, né? A gente está aqui tentando entender ainda o que está acontecendo, né? E como a gente vai conseguir melhorar e como a gente vai sair disso. O importante é a gente não desistir. Não desistir de si mesmo e não desistir do outro. Eu tenho pessoas que falam, às vezes, de filho, de marido. Não, já desisti dele. Não desiste, não. Isso é a única coisa que você não pode fazer. Vai voltar junto. Né? Não desiste. Continue em oração, continua tentando, porque a gente não pode nem desistir, nem de si mesmo e nem do outro. Deunilton Oliveira, adoro os programas, parabéns para as meninas, estou de boca aberta com o conhecimento dela. A árvore boa não pode dar maus frutos. Não, eu vou sair daqui, né? Eu tenho que me controlar para não sair daqui inflada nessa casca de banana. Adorei, muito obrigado pelo carinho, puxa vida. Eu tenho aqui Índia Lopes de Belfor Roxo, que mandou aqui umas flores lindas. Luiz Cláudio de Petrópolis, ele falou assim, o programa está tão bom que eu vou ouvir a reprise. Ai, adorei. Lígera de Campo Grande, boa tarde, queridos. Não estou entendendo quem está transmitindo um programa. É porque é Iris e Yasmin. Hoje o programa está ao vivo com a Iris e Yasmin. Eu acho que se você estava assistindo o Hernani, você estava com um programa antigo. José Manuel dos Santos, boa tarde, Iris, Yasmin, família, like compartilhado. Iris, todo dia de manhã Deus nos faz um sinal, chuva, sol, demais manifestações da natureza. À noite tem a lua, as estrelas e até mesmo a sombra da escuridão, para o gosto pela luz. Entendo que são sinais lindo, 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 lindo. Ele é de Araraquara, São Paulo. Ele está parecendo até o Luiz. Cadê o Luiz, meu poeta, que não veio hoje? Eu queria usar esse finalzinho. Eu não falei do pessoal do Facebook. Deixa eu mandar um beijo para o pessoal do Facebook. A Laíde, minha querida. Fábio Andrade. Vera Lúcia, Cris Duarte. Fernanda Moura. Gedalva Azevedo. Valéria Ribeiro. Ana Paula. E Kátia Reis, que está sempre com a gente.
Eu queria aproveitar esse finalzinho, vou ler todas as mensagens, o carinho de vocês para mim, nossa, não tem preço. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho, porque eu sempre escuto uma homilia, que eu acho que chama, do Frei Gilson, eu acompanho ele pela internet, eu acho ele muito legal, assim, muitas coisas eu gosto. E hoje ele falou que é importante você falar de Jesus, não é só isso, que a sua fé é importante para outras pessoas também, para ajudar esse trabalho de Deus. Então, assim, a gente não está falando de fenômeno para converter outras pessoas, mas a tua fé, às vezes o palestrante, ele não ouve a Rádio Rio de Janeiro, seu amigo, ele não quer ir à igreja, mas ele vê a sua fé, ele vê o seu modo de conduzir, ele vê que você acredita em Deus, confia, e isso pode tocá-lo. Então ele diz assim, eu achei isso muito interessante, porque quando o Emmanuel fala, olha, o cristão ele tem coisas a fazer que não é o fenômeno. E eu acho que é muito isso. O que o cristão tem que fazer? Trabalhar trazer essa energia divina, né? Essa fé inabalável naquilo que você não viu. Porque você ter fé naquilo que você viu, tem gente que é pior, né? Que vê e não acredita. Mas você ter fé naquilo que você viu é fácil, mas você ter fé naquilo que você não viu, naquilo que você não vivenciou, você ter fé porque no teu coração você conseguiu deixar Jesus entrar, deixar Deus entrar, isso é muito bonito. Você não melhora quando você entra para uma religião. Você melhora quando Jesus entra no seu coração. Então, às vezes, você está lá numa religião qualquer e você não está vivenciando isso. Quando Jesus entra no seu coração, aí você começa a melhorar. Então, é quando você começa a perceber que o mais importante de tudo, realmente, é a sua fé. E a sua fé pode inspirar outras pessoas a terem fé. Você quer falar alguma coisa, Yasmin? Não, tudo bem. A sua fé pode inspirar outras pessoas a terem fé. E no nosso dia a dia, às vezes, a gente não se dá conta do quanto, né, a nossa tranquilidade numa tormenta, a nossa fé inabalável pode converter outras pessoas. Isso é uma coisa belíssima. Eu queria falar que todo mundo que mandou os nomes para a irradiação, eu coloquei, tá? Rosângela mandou um boa tarde, o programa está ótimo. Primeira vez que eu estou ouvindo nesse horário com vocês, muito bom. Ai, que bom. Espero que tenha mais vezes. Para a gente terminar esse dia, né, essa tarde de hoje com essa alegria, eu queria lembrar de uma coisa. Às vezes parece que a gente vai precisar de uma demonstração, de um sinal. Parece que você não vai conseguir continuar sem você receber aquilo. Mas se você levar o seu pensamento, se você pedir ao Pai, você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Se você pedir ao teu Pai, aquele que vai buscar a ovelha e traz no colo, aquele que recebe o filho pródigo com o anel no dedo, você é importante para Deus. É isso que a gente ainda não interiorizou. Eu sou importante para Jesus. Eu sou muito importante para Jesus. Eu sou ovelha do seu rebanho. E Ele quer que eu chegue até o Pai. Então, quando eu começo a entender que eu sou uma ovelha importante para Jesus, não importa o que eu tenha errado, não importa o que eu tenha feito, Ele sempre vai me dar uma oportunidade de eu recomeçar, de eu fazer de novo. Então, eu não preciso ficar aqui, eu preciso esperar o sinal do que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que você faça é que você siga Jesus, deixe Ele entrar no seu coração. Deixa Ele, na dúvida, pergunta o que Jesus faria no meu lugar. A gente sempre vai ter essa resposta. Às vezes não é a resposta que a gente quer. Muitas das vezes, na maioria das vezes não é, né? Porque Jesus manda você perdoar e você quer ir para a briga, manda você perdoar e você quer ir para o embate. Mas se a gente fizer isso, a gente vai começar a perceber a beleza dos ensinamentos de Jesus e a beleza que é ter Jesus em nossas vidas. Porque muita gente fala assim, eu acredito em Jesus. Gente, acreditar em Jesus hoje é pouco. Se você não colocar o evangelho na sua vida, se você não colocar o evangelho na sua casa, se você não colocar o evangelho no seu trabalho, é pouco. Não vai servir acreditar em Jesus. É mais do que isso, é fazer a vontade do Pai. Então, esse processo é um processo de amadurecimento, como a Yasmin falou. É a gente deixar de ser criança e entender que ir para a escola, estudar e fazer a prova é bom para mim, né? Porque meu pai já estudou, já se formou. Então, é bom para mim, é bom que eu vá para a escola, que eu busque agora, né, esse conhecimento.
Então, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei o que você está passando. Mas hoje a gente teve um relato de uma pessoa que ficou curada de uma doença que muita gente morre dela. Então, milagres existem, né? E você pode ser o próximo milagre. Nunca desista de você, sempre aceite a vontade de Deus e busque força para aquilo que você não estiver conseguindo conduzir. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.